Pessoal, hoje nós iremos ver 3 questões da banca Indec do ano de 2023, questões estas tiradas da prova do concurso público aplicado em Montemor, interior de São Paulo. E se você for prestar qualquer prova desta banca, não passe esse vídeo, assista-o até o final. E, como de praxe, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se esse conteúdo for útil para você, com certeza também será útil. Também não deixem de ativar as notificações. Bora então para nossa primeiríssima questão. Vamos lá, pessoal. Questão de número 1 diz assim: é um agravo ou doença que, segundo a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, deverá ter a sua notificação realizada imediatamente. Antes da gente iniciar a discussão dessa questão, eu quero lembrá-los eh, de que esse é um assunto que despenca nas provas. Então, lista de notificações compulsórias, agravos, eventos de saúde pública, vocês precisam ler essa lista por completo, viu, pessoal? E recentemente entraram algumas doenças, agravos, eventos de saúde pública nesta lista, ano de 2022, 23, 24. Então, as bancas, como costumam cobrar sempre, né, assuntos atualizados, vocês não podem deixar de baixar essa lista, tá lá no site do Ministério da Saúde, mas é somente colocar no Google lista de notificação compulsória. E aí vocês vão ter ali, baixem, façam download dessa lista e anotem, leiam, ela por inteiro, tá certo, gente? É muito importante que vocês saibam ali, diferenciar a parte mais importante com relação a essa lista de notificação compulsória, é vocês saberem diferenciar o que é de notificação imediata e o que é de notificação semanal. Essa é a primeira parte que vocês, devem se atentar, beleza? Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês. Vamos lá, vamos resolver a questão. Então, vamos sublinhar, como eu sempre faço aqui, né, oriento, vocês a fazerem também, para que a gente não coma bola, né, e acabe errando a questão de bobeira. O que a gente vai sublinhar aqui, pessoal? O que a pergunta está nos pedindo, né? Deverá ter a sua notificação realizada, ó, imediatamente. Então, lembrem-se que está falando de notificação imediata. Qual dentre essas alternativas aqui deve ser notificada de forma imediata? Pensem que tudo aquilo que precisa ser notificado imediatamente é o que tem um maior risco, né, de contágio, de transmissão, de disseminação e maior gravidade também. Vamos começar pela letra A. Varicela, caso grave internado. Sim, pessoal, a varicela, mais conhecida como a catapora, né? Existem casos graves, casos que são agravados mesmo, né? E inclusive necessita de internação. Neste caso aqui, percebam que na lista de notificação não vem apenas varicela, mas sim caso grave internado, né? Caso grave que necessita de internação. Isso para notificação imediata. Bom, galera, é o seguinte, quando vocês forem abrir a lista de notificação compulsória, o que vocês vão ver lá é o seguinte, com relação à varicela, está escrito exatamente assim: caso grave internado ou óbito, tá bom? Vou até complementar aqui, ó, ou óbito. A banca não colocou o óbito, porém não está errado. Por quê? Caso grave internado também é de notificação imediata. Ele poderia ter, a banca poderia ter colocado assim: varicela, caso grave internado ou varicela, óbito. Tudo bem? Então, das duas formas, seria notificação imediata. A varicela, ela se enquadra nas doenças, no rol de doenças exantemáticas, assim como a rubéola e o sarampo também. Tá? Sarampo, rubéola também são de notificação
imediata, beleza, pessoal? Só que a lista de notificação, no caso da varicela, especificou que é para ser notificada somente em caso grave internado ou óbito, e não qualquer caso de varicela. Vamos aos casos de sífilis. Aqui a banca colocou sífilis em gestante. Existem mais dois citados lá na lista de notificação, que é sífilis adquirida, anotem aí, tá? Sífilis adquirida e sífilis congênita. Gente, essas três aqui devem ser de notificação, porém semanal, beleza? Malária na região amazônica. Existem duas situações também. Existe a malária na região amazônica e malária na região extra-amazônica. Existe diferença aqui. Neste caso, pessoal, a malária na região extra-amazônica. Deixa eu colocar o hífen aqui, peraí. Então vamos lá. Malária na região amazônica é a malária endêmica, ela já faz parte daquele cenário, já faz parte, né, daquela região. A malária extra-amazônica não. Por isso, esta aqui deve ser de notificação imediata, porque está em uma área em que não é endêmica, né, não é comum, e aqui semanal. Já faz parte ali daquele ecossistema. E a leishmaniose visceral, que é de notificação semanal. Logo, a nossa resposta encontra-se na letra A. Então, mais uma vez, reforçando, não deixem de ler, pessoal. Não deixem de baixar a lista de notificação compulsória e resolverem uma série de questões que já estão disponíveis, né, na internet. Vocês podem baixar provas anteriores de diversas bancas e assim vocês vão perceber que esse é um assunto corriqueiramente cobrado por elas. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora à nossa segunda questão, né? A segunda questão diz assim: sobre o câncer de próstata, não é correto afirmar que. Então vamos sublinhar o não é correto. É o que a gente vai precisar encontrar aqui. Vamos ler a nossa questão? Eu vou ampliar para vocês conseguirem visualizar melhor. Letra A. É o tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Está corretíssimo isso aqui. A próstata é uma glândula que envolve a uretra, né? E ela fica localizada abaixo da bexiga mesmo. Por isso que quando ela aumenta de tamanho, ela comprime a bexiga, né? E a uretra também. Dessa forma, fica muito complicado, né, para o homem a micção. A micção fica complicada, ele acaba urinando em jatos, né, tendo dificuldade de urinar, em pequenos jatos, vamos dizer assim, né? Letra B. É o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. Ó, depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente. Isso é verdade, é um dado, né, uma pesquisa feita pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostra que o tipo de câncer mais prevalente na população brasileira é o câncer de pele, no caso dos homens, né? Então, depois, seguido pelo câncer de próstata, depois cólon e reto, pulmões, traqueia, a parte respiratória, né? Órgãos da parte respiratória, depois estômago e por aí vai. Letra C. A doença é confirmada pela alteração no exame de sangue PSA ou no toque retal. Percebam que ele colocou ou, né? E somente são prescritos a partir da suspeita de um caso por um médico especialista. Isso aqui não é verdade, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender o porquê que a letra C ela está incorreta, né? Vamos analisar alguns pontos importantes aqui. A banca afirma que a doença ela é confirmada pela alteração nos exames de PSA ou no toque retal.
A doença ela só vai ser confirmada efetivamente a partir do momento que tivermos o resultado de uma biópsia positiva para câncer de próstata, né? Tivemos a presença de malignidade nessa biópsia. As alterações de PSA não necessariamente vão indicar presença de câncer de próstata. Ela pode ser alterada por diversos outros motivos, né? E o toque retal, juntamente com o PSA, passam a ser recomendados apenas como um auxílio diagnóstico, né? Em situações em que esse paciente ele apresente sintomatologia para câncer de próstata, né? Ou seja, é um caso suspeito, ok? Mas eles por si só não se sustentam. Nós precisaremos do resultado da biópsia para confirmação. E eles somente serão prescritos, como eu estou dizendo, né? No caso de suspeita. Hoje não há mais recomendação da realização desses exames de rotina, né? De forma rotineira, para homens assintomáticos para câncer de próstata, né? Inclusive, o resultado do PSA pode não encontrar-se alterado mesmo o homem portando câncer de próstata. E o contrário também é verdadeiro. Ele pode não ter câncer de próstata e ter a alteração no PSA por outros motivos. Então, vamos seguir agora para a letra D. O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Aqui está correto. Na maioria dos casos, percebam ó, que ele não está colocando todos os casos no mesmo pacote, né? Ele cresce de forma lenta, sim, né? Não é um câncer, um tipo de câncer acelerado, né? Assim, agressivo em um curto espaço de tempo e não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem, né? Claro que quando ele chega a um determinado estágio, aí sim ele já começa a comprometer a saúde do homem. Mas o que ele está dizendo é que na maioria dos casos ele cresce de forma lenta. E isso é verdade. Então, pessoal, como gabarito a gente tem a letra C. Vamos passar para a nossa próxima questão agora, né? Antes de iniciarmos a próxima questão, eu vou ler com vocês a definição de um tipo de transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade paranoide. Porque dessa maneira eu trago para vocês informações a mais e que serão muito importantes para a gente poder chegar à conclusão da nossa questão, já que o enunciado cita esse tipo de transtorno. Beleza, pessoal? Então já vou colocar em tela cheia aqui para vocês, ó. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre o transtorno de personalidade paranoide. O que seria isso, né? O indivíduo com esse tipo de transtorno, né, o paciente, enfim, ele apresenta um grau de desconfiança. Isso é importante saber. Ele começa a desconfiar, né, de várias pessoas ou de todo mundo, achando que essas pessoas têm algum tipo de malícia, encontrar malícia nas falas, né? Nos gestos das pessoas. Eles supõem, por exemplo, que os outros tentam prejudicá-los, né, enganá-los. É mania de perseguição, eles são persecutórios, né? Persecutórios, enfim, eles encontram justificativas, tá, em tudo para poder justificar, né, as desconfianças deles, né, vamos dizer assim, tá? Então, eles fazem esse julgamento prévio, né, e malicioso das pessoas. Então, para que o médico diagnostique a pessoa com transtorno de personalidade paranoide, ela precisa persistentemente, tá? Não são situações pontuais, mas persistentemente ter desconfiança e suspeita dos outros, né? Então, começam a desconfiar, suspeitar dos outros, indicado, né, por no mínimo 4 dos itens a seguir. 4 dos itens a seguir. Vamos lá. Primeiro, suspeita injustificada de que outras pessoas estão explorando, prejudicando ou
enganando, né? No caso, A explorando, prejudicando ou enganando. Então, ela já julga precipitadamente desta forma. Preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade dos seus amigos e colegas de trabalho. Relutância em confiar nos outros, né? Essas pessoas têm muita dificuldade de confiar em outras pessoas, estão sempre assim com o pé atrás, sempre alertas, né? Com aquele olhar desconfiado, temendo que as informações sejam usadas contra elas. Então, é uma mania de perseguição mesmo, né? Acham que as pessoas estão falando mal, que as pessoas vão prejudicar, enfim. Que mais? Interpretar erroneamente comentários ou eventos inocentes como tendo um significado oculto depreciador. Gente, não há nada tão ruim quanto isso, né? A gente conversar com pessoas e elas terem esse transtorno de personalidade paranoide e julgar mal, muitas vezes, um comentário inocente, um pensamento, né, nosso, e transformar aquilo em algo depreciador, hostil ou ameaçador. É muito ruim. Reter rancores, quando acredita ter sido insultada, prejudicada ou ofendida, ela guarda, essa pessoa guarda, né, ela não digere bem. Propensão em acreditar que seu caráter ou reputação foi atacado, e rapidez em reagir com raiva ou contra-atacar. Isso é muito comum também, elas sentem, quando elas se sentem ofendidas, né, muitas vezes, né, por criação da própria mente, né, por conta dos julgamentos precipitados, elas têm uma reação de rispidez, uma reação de raiva, né, e querem devolver. E suspeitas injustificadas e recorrentes de que, por exemplo, o cônjuge ou parceiro é infiel, embora não tenha motivo suficiente para suspeitar da infidelidade. Ficam sempre pensando, né, sempre criando coisas, né, fantasias na cabeça, né, achando que estão sendo vítimas, né, de algo ruim que o outro possa estar fazendo contra elas, né. Esse transtorno de personalidade, gente, conviver com uma pessoa assim, né, é extremamente desgastante, extremamente cansativo. Mas vamos lá. Questão de número 3. Assinale a alternativa correspondente ao transtorno de personalidade paranoide. Bora. Letra A. Esse indivíduo é sensível às decepções e às críticas? Pensem aí o que vocês acham. Letra B. Distante, sem relações íntimas. Letra C. Não se emociona. Imperturbável, né? Aquela pessoa que não se emociona com nada efetivamente, né? Aquela pessoa que não é tocada com nada, não tem expressão de sentimentos, de emoções. Aqui a gente poderia encaixar a psicopatia, né? É claro que, assim, a gente não está levando em consideração psicopatas que são muito teatrais, manipuladores, né, que simulam emoções. Psicopatas simulam e simulam muito bem emoções, são bem convincentes, né. Mas, na essência, eles não têm nenhum tipo de emoção, não tem, né. Psicopatas não mudam, não há tratamento, eles nascem assim, né, então não tem como, tratar. Primeiro que não vão procurar tratamento, segundo que não há tratamento, né, eles são realmente algozes, né, são, eh, é complicado, né. Então, são predadores. E letra D, são indecisos. Bom, aqui está muito claro que uma, né, das, características da personalidade uma das características do transtorno de personalidade paranoide está na letra A. É aquele que é sensível às decepções e às críticas, né. Ele se, ressente muito fácil, guarda aquilo, tem dificuldade de digerir, né, quer devolver uma vez que ele pense, né, ou desconfie de alguma forma que está sendo, prejudicado por alguém, né, que está sendo, mal interpretado, enfim, né. Então a resposta aqui encontra-se na letra A. Bom, gente, são questões sem grandes dificuldades, né? A banca, como eu já falei em outro vídeo, ela não possui um critério definido
diferentemente de bancas grandes, que a gente já conhece o perfil, já mapeou, já estudou o perfil dessas grandes bancas, né, elas não fogem muito àqueles critérios, mas a banca IDEC, ela não tem critérios, assim, ela não tem um perfil próprio. Por isso, algo muito importante que podemos fazer para nos ajudar quando estamos estudando, nos preparando para concursos públicos, e a banca organizadora são essas bancas menores, né? Muitas vezes bancas que não têm provas, conteúdos disponíveis pela internet, é baixarmos provas, conteúdos de bancas com características, de questões, né, muito semelhantes, tá bom, pessoal? Então é isso, fica mais essa dica para vocês e não deixem de comentar, o comentário de vocês é super importante. Grande abraço, muito obrigada por assistirem e até o nosso próximo vídeo.